Vamos aguardar até 8h15, tá? Para começar.
Bom dia. Então vamos começar, né? Já é 8h15, eu já falei com a líder aqui, ela também disse que podemos começar. Retornando, meu nome é Sinara, eu sou enfermeira, sou professora do PNESC 13 e estou com alguns alunos na Unidade de Saúde da Família do Carumbé. Não conheço todos vocês, conheço apenas alguns. E estive também em sala de aula na apresentação da disciplina, que também não estavam todos os alunos. Hoje nós vamos iniciar o objetivo de saúde da criança, e essa aula ela será ministrada por mim e pela professora Marildes, que vocês ainda não conhecem, né, mas está aparecendo aí na tela para vocês agora. Ela está com alunos no PNESC 1 e 2, certo? Como eu disse anteriormente, para que nossa aula tenha um bom andamento, é necessário que vocês deixem o microfone de vocês no mudo, como já está, certo? E as dúvidas a gente tira no final e vocês podem estarem mandando a mensagem via chat, se todos tiverem acesso ao chat do aplicativo. E quando eu colocar a apresentação, não mexam para passar a apresentação em nada do aplicativo, porque como estamos começando agora com esse aplicativo, não dominamos ainda ele todo, né? Então não sabemos como é que faz para travar, para que somente o professor passe a apresentação. Então peço a compreensão de vocês, porque é a primeira aula também que eu estou dando nessa modalidade com, né, virtual. E eu tenho um filhinho de 2 anos, então pode ser que vocês ouçam a voz dele. Infelizmente eu não consigo contê-lo para que não fale, não brinque, né? Mas se estiver atrapalhando muito, não estiverem escutando, referem a líder e ela me fala, certo? Então nós vamos começar, a Marildes ela vai iniciar fazendo a apresentação e eu vou continuar em um certo período da apresentação. Espero que todos estejam bem também, né? Com toda essa pandemia, todo mundo com muito medo, mas espero que todos estejam bem, fazendo isolamento social mesmo. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Enquanto Sinara, a professora Sinara insere a apresentação, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Como ela disse, eu me chamo Marildes, eu sou enfermeira também. Não estou dando aula para vocês, mas estou supervisionando alunos do PNESC 1 e PNESC 2. É a nossa primeira aula, né, virtual, e eu espero contribuir muito com vocês na questão da saúde da criança. Sejam todos bem-vindos. Marildes, você quer que eu vou passando por aqui os slides ou você consegue passar por aí? Não, pode passar por aí. Eu te dou ok para passar. Tá, beleza, então. Então vamos iniciar, tá? As ações para a promoção da saúde da criança na atenção básica. Você já carregou? Porque não está aparecendo para mim. Não está aparecendo? Deixa eu botar. Não. Compartilhar. Está aparecendo para os alunos? Alguém reporte. Oi, prof. Não tá aparecendo nada aqui, não. Tá aparecendo para alguns? O meu tá. O meu não. Sim, tá aparecendo para mim. Então, aqui para mim continua sem aparecer. Assim. Eu vou fechar aqui a apresentação e vou abri-la novamente, tá? Eu vou sair e vou reiniciar, tá? A minha entrada. Tá bom. Pode ser que seja por causa daquele problema do... tá? Tudo bem. Outra coisa, a aula, ela está sendo gravada, tá? Pelo próprio aplicativo. Aí depois a gravação vai ser disponibilizada, eu acredito que no AVA, para vocês também. Só estou aguardando ela retornar aqui, eu já vou compartilhar a apresentação. Tá aparecendo para alguém ainda?
Apareceu a apresentação? Sim. Obrigada. Agora apareceu. Ah, beleza, ótimo. Só aguardar ela entrar, ela já está retornando. Ela já está logando, tá, pessoal? Já está entrando. Sinara, Oi. Deu certo, eu tive né? que entrar pelo celular, porque eu Tá. tive que Então, desligar tudo e não estava carregando por causa daquele problema do horário. beleza. Eu vou, então, passando aqui para você. Podemos começar? Tá, podemos. Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá Os ótimo. alunos também? Então, vamos falar dos objetivos dessa aula. Um dos objetivos é descrever as diretrizes e objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a PNASC, que você adiantou. Aqui para mim tá no 2. Mas volta na primeira, por favor, na anterior. Aqui? A próxima, 2.
Isso. O outro objetivo, citar e discutir as linhas de cuidados da atenção integral à saúde da criança e redução da mortalidade infantil. O desenvolvimento e crescimento infantil, estar apto a aplicar os instrumentos e ferramentas de registro dos marcos do crescimento e desenvolvimento infantil. Reconhecer os fatores que interferem no crescimento e desenvolvimento da criança. Próximo. Também descrever as atividades preventivas e educativas no cuidado da criança nas diferentes fases do crescimento e desenvolvimento e realizar as ações a elas referentes. Descrever e acompanhar, executar a consulta de crescimento e desenvolvimento da criança e interpretar os registros assinalados. Descrever e orientar com supervisão as vacinas do calendário vacinal vigente. Identificar, descrever a rede de referência de média e alta complexidade de atenção à saúde da criança em Cuiabá. Próximo. Aqui para mim. Desenvolver e aplicar os pressupostos da alimentação saudável de acordo com a faixa etária da criança. Reconhecer e descrever as atribuições comuns e específicas de cada membro da equipe de saúde em relação ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Identificar os critérios e objetivos da visita domiciliar no atendimento ao recém-nato. Realizar a busca ativa de recém-natos a fim de cadastrá-los, iniciar o esquema vacinal, verificar a higiene e processo de mumificação do coto umbilical, a pega para o aleitamento materno e o crescimento e desenvolvimento. Eu vou movimentar um pouquinho aqui, porque com o celular a tela fica bem pequena, né? Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo, sim. Tá, não estou falando muito rápido? Não. Então, esses são os objetivos, né, dessa disciplina para vocês, da saúde da criança. Falar um pouquinho da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, o PNASC. Falar de criança não é uma coisa de agora, né? As prioridades e necessidades do cuidado da criança já remonta a mais ou menos 90 anos. É claro que as políticas foram mudando, foram sendo reformuladas de acordo com o que acontecia no país no momento. Então, assim, modelo de gestão de saúde vigente à época, situação de saúde também à época, algumas pactuações que ocorrem ainda, né, em conjunto com outros organismos internacionais, ou mesmo dentro do nosso próprio país. No momento atual, a PNASC, ela está vinculada ao Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, e este departamento está ligado à Secretaria de Atenção Primária da Saúde do Ministério da Saúde. Em resumo, a política, ela norteia, ela nos indica o caminho dos quais os municípios... Não, deixa na primeira ainda, Sara. Ele vai sozinho. Quando ele vai sozinho, eu volto, tá? Ah, tá, beleza. Então, retornando, a política, ela é quem coordena o processo de formulação, implementação e avaliação das políticas, no caso da criança, né, que a gente está falando, relativas aos ciclos de vida. Então, ela vai do aleitamento materno à criança, do adolescente e jovem, da mulher, homem, até a pessoa idosa. A política, ela é um norte para todos os estados, municípios, né, para que os gestores possam implementar as ações voltadas à criança com um direcionamento. Porque se não houvesse esse norte, o que aconteceria? Cada estado ou município, eles traçariam uma política diferenciada, e aí não teria um segmento oportuno e nem resultados que pudessem ser analisados. Dentre as diretrizes, elas são 9 diretrizes, e a principal que o Brasil vem buscando interferir e aí aplicar ações e projetos para a redução da mortalidade infantil. Existiu um pacto que aconteceu em 2000, chamado de Pacto do Milênio, né? Esse pacto, ele continha 8 critérios que deveriam ser alcançados até o ano de 2015.
O principal, como eu já disse, é a redução da mortalidade infantil. Nesse sentido, durante esses anos, foram o país como um todo, integrando os estados e municípios, conseguiu avançar nessa redução. Então, a gente saiu de uma taxa de mortalidade infantil de 29,7 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos para 15,6 óbitos para cada nascidos vivos no ano de 2010. Mas, assim, mesmo com o avanço de redução da mortalidade infantil no país, ainda continua acontecendo. A gente tem muitos casos de óbitos infantis. Por quê? O país ele tem muitos desafios a serem vencidos. O Brasil ele tem uma extensão territorial muito grande, diferente, né? As regiões são muito diferentes uma das outras, e às vezes na própria região, por exemplo, nosso estado Mato Grosso, ele é muito divergente dentro dos seus 142 municípios. Então, tem realidades muito diferentes que precisam ser implementadas ações também diferentes. A gente também tem o desafio da capacidade instalada de saúde, né? Na capital, a gente percebe que tem um tipo de capacidade instalada, nos municípios varia muito, né? Depende muito de como a gestão local faz implementações no sentido de ter uma saúde de resolutividade. Recursos humanos, nós ainda temos altas taxas de partos cesarianos, prematuridade. Então, todos esses são desafios que a gente precisa avançar ainda para melhorar a questão da qualificação das estratégias e ações voltadas à saúde da criança numa agenda que possa ter real resolutividade. A política hoje vigente, ela foi estabelecida pela portaria 1130, de 5 de agosto de 2015, onde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, como eu disse antes, ela é regida por diretrizes, objetivos e princípios que devem ser observadas e seguidas nos planos e projetos elaborados pelos estados e municípios. Você pode voltar, Sinara? Porque ela já está na linha dos dados para mim. Está no 8. Para mim está no 5º slide. Qual você quer que volte? Eu não estou te ouvindo. Para mim está no 5º slide. Qual você quer que volte? Não, para mim está 8 de 30. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Não! Espera aí. Você vai voltar aí? Eu vou voltar do 1 e vou indo ver se volta para você. Tá. Mais um. Aí. Isso. Então, as 9 diretrizes são gestão interfederativa de ações da saúde da criança, organização e ações de serviços na rede de atenção, promoção de saúde, fomento à autonomia do cuidado e da corresponsabilidade da família, qualificação da força de trabalho do SUS, planejamento e desenvolvimento de ações, incentivo à pesquisa e produção de conhecimento, monitoramento e avaliação e intersetorialidade. Todas essas diretrizes, ela nos diz... quando a gente faz a junção de todo, o que a gente quer? É organizar a rede, organizar o serviço, qualificar os profissionais, trabalhar a corresponsabilidade de que a família também é responsável por essa criança, porque, assim, um exemplo, não adianta o familiar ou responsável levar uma criança para um atendimento, e aí, nesse atendimento, são prescritos pelo profissional médico ou pelo profissional enfermeiro algumas ações a serem desenvolvidas com a criança, e o familiar chega em casa, ele não consegue ou não faz essas atividades que foram orientadas. O que acontece? Essa criança não se recupera ou piora seu quadro, né? Então, a corresponsabilidade. Nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos 50% de responsabilidade em estar prestando um cuidado adequado, com vistas à melhoria da saúde dessa criança. E os outros 50% é dependente dos pais, né? Os pais ou responsáveis, eles precisam também ter essa participação na questão da resolução da qualidade de vida desta criança. Pode passar? O 8º princípio, que eu acho que é muito interessante, todos são, mas o 8º, que fala do monitoramento e avaliação, ele é extremamente importante, porque ele permite que a gestão ou a equipe local de saúde, ela consiga verificar se todas as ações implementadas
para a questão da saúde da criança foram ou estão sendo atendidas, né? Vocês já tiveram, por exemplo, a disciplina de planejamento estratégico. Então, o planejamento, ele é flexível. Então, se eu não avaliar e não monitorar as ações, eu não vou saber se estou tendo resultado eficaz. Então, é muito necessário que, dentre todos os princípios, né, a todas essas diretrizes, o monitoramento e a avaliação estejam presentes. Próximo, Sinara. Os objetivos, então, da política é promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando a redução de morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida das condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. Então, quando a gente implementa ações desde o pré-natal, né, fortalecendo as ações de que a mulher tem todas as consultas de pré-natal, acesso a essas consultas, que tem orientações eficientes, que seja estimulada a questão do aleitamento materno, a gente já está protegendo essa criança que vai nascer e que terá um desempenho melhor na vida. A gente sabe que crianças amamentadas ao peito, elas têm menos chances de adoecer, de ter diarreia no seu primeiro ano de vida, por exemplo, né, no caso da diarreia. Em especial as populações de vulneráveis. E aí, não só as vulneráveis sociais, mas a gente tem que citar também a questão das vulnerabilidades por etnias, por exemplo, os indígenas, os quilombolas, né, as pessoas que têm menos acesso à questão da saúde. Próximo, Sinara. Você pode ler esse para mim, porque está muito pequeno. Os princípios, né, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Quais são? Essa política ela é orientada pelos seguintes princípios: direito à vida e à saúde, prioridade absoluta da criança, acesso universal à saúde, integralidade do cuidado, equidade em saúde, ambiente facilitador à vida, organização da atenção e gestão participativa e controle social. Obrigada. Então, ele orienta essa política, né, afirmando que a garantia do direito à vida e à saúde, a um acesso universal de todas as crianças à saúde, à equidade, à integralidade do cuidado, à humanização e à atenção e à gestão participativa, né? Então, ele volta a reafirmar todos os princípios do SUS, né, que a gente já viu nas disciplinas passadas, em relação à atenção à saúde da criança. Foi postado para vocês, a Sinara vai estar comentando também, todo esse material, não só a política, né, a portaria, que institui a política, mas um outro documento que ele detalha como é que essa política deve ser implementada nos estados e municípios. Então, cada item dos objetivos, das diretrizes e dos princípios, eles são esmiuçados para que cada gestor em saúde possa implementar a sua política local. Próximo. Então, a linha de cuidados da atenção integral à saúde da criança e redução de mortalidade infantil. A política pensou também em eixos estratégicos para que reduzisse essa mortalidade infantil. Sinara, eu vou precisar que você leia de novo para mim, está muito pequeno. Os eixos. Os eixos estratégicos, né, da política de atenção integral à saúde da criança. Quais são? Atenção humanizada à gestação, parto, nascimento e ao recém-nascido. Aleitamento materno e alimentação complementar saudável. Desenvolvimento integral da primeira infância. Criança com agravos prevalentes e doenças crônicas. Crianças em situação de violência, acidentes e promoção da cultura da paz. Crianças com deficiências ou em situação de vulnerabilidade social. E vigilância e prevenção do óbito materno, fetal e infantil. E quais são essas redes de atenção para essas linhas de cuidado dentro dos eixos? Rede cegonha, rede de atenção às urgências, rede psicossocial, rede de cuidado à pessoa com deficiência e rede de atenção à saúde,
a saúde das doenças crônicas, das crianças com doenças crônicas. Então, esses eixos, eles se comunicam junto com as redes de atenção, né? Porém, a porta de entrada continua sendo a atenção básica, né? Então, quando se fala em linhas de cuidados, os eixos estratégicos, eles precisam estar intimamente relacionados com as redes de atenção à saúde, para que eu tenha um cuidado mais efetivo junto a essas crianças. Existem também as ações de cada política, né, que também tem seus eixos e se desdobram para promover ações voltadas para a redução da mortalidade infantil, como tem a Política Nacional de Atenção Básica, a Política Nacional de Imunização, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Política Nacional de Saúde Bucal, Política de Saúde na Escola, entre outras políticas. O importante dessa linha de cuidado é que sejam cumpridos esses eixos e, em consequência, a gente tenha uma saúde organizada através das redes de atenção, minimizando, então, ou reduzindo, né, minimizando a questão da mortalidade infantil. Tem algumas estratégias que a gente, enquanto profissional e Sinara também já atuamos, que não é muito falada, mas ela tem um papel muito importante na redução da mortalidade infantil, principalmente em locais distantes, como comunidades no Amazonas, na região do Nordeste, que é a estratégia do IDP, né, que é as doenças prevalentes da infância. Ela também foi inserida na política, antes ela não estava, né? Então, o que é essa estratégia? Ela é feita como classificação. Então, o profissional de saúde, enfermeiro, ele identifica através de sinais e sintomas os agravos que possam, no primeiro ano de vida, né, de 2 meses a 5 anos, na questão da infância, os agravos que podem levar ao óbito dessa criança. E aí você interfere em momento oportuno, porque eu não faço diagnóstico, mas eu classifico através de sinais e sintomas, e eu posso tratar, eu posso encaminhar essa criança para casa, ou eu posso recomendar para referência, né? Então, os municípios precisam aderir a essa estratégia para que a gente consiga minimizar. A gente tem experiência dessa estratégia sendo utilizada em comunidades indígenas, e o resultado é muito satisfatório, né? A redução de morte de crianças menores de 1 ano e de crianças até 5 anos, através da estratégia IDP, contribuiu muito para que a mortalidade infantil, que eu disse no começo, falando da política, né, que a gente saiu de 29,7% para 15,6% na taxa, né, de 15,6 óbitos a cada 1.000 crianças nascidas. A caderneta da criança. Então, a caderneta, vocês veem aí que no desenho, na imagem, tem vários tipos de modelos, né? Então, antes da caderneta, existia o cartão da criança, que ao longo dos anos ele também foi sendo atualizado. Então, com dados, antes era só dados de vacina, depois ele começou a ter dados, melhorando os dados de identificação, os dados de crescimento e desenvolvimento, os próprios marcos do desenvolvimento, eles foram ampliados, e hoje a gente tem uma caderneta mais nova, foi lançada o ano passado, em 2019, já é diferente dessas que a gente tem visto, e o engraçado, assim, é que quando a gente solicitou a caderneta de vacina de vocês, para poder anotar as vacinas e entregar para o município, a gente conseguiu perceber isso, né? Tem pessoas que ainda têm a caderneta dessa vermelhinha, outros têm ainda a cadernetinha, o cartão rosa, né? Então, assim, a gente conseguiu perceber que ao longo dos anos as pessoas ainda têm, ainda têm acesso e guardam suas cadernetas, né? Porque, na verdade, ele é um documento. Hoje a caderneta, a atual, no formato caderneta, ela foi implantada no Ministério da Saúde a partir de 2005, substituindo, então, o cartão da criança. E aí ele reúne o registro de mais importantes eventos relacionados à saúde infantil, como o registro da sua história obstétrica e neonatal,
os indicadores de crescimento e desenvolvimento. Então, dentro da caderneta, nós temos todas as curvas de crescimento e desenvolvimento, os aspectos importantes à alimentação. Então, ele orienta a mãe na questão da introdução do alimento complementar à criança na idade certa, o uso de sulfato ferroso e vitamina A, tem a questão dos dados sobre a saúde bucal, auditiva, visual, tem espaço para vocês anotarem todas as intercorrências clínicas e fazem orientação para a promoção da saúde e prevenção de ocorrência de acidentes e violência doméstica. Na caderneta atual, eles ampliaram ainda mais. A gente tem informações de dados sociais, da idade escolar, que antes não tinha na caderneta anterior. Então, a de 2019 já vem com mais esse acréscimo. Vocês, quando estiverem na unidade, tem uma caderneta para que vocês possam manipular e olhar e ver todas as orientações que estão disponíveis ali. Outra questão é a linguagem que é escrita essa caderneta. Ela é numa linguagem acessível para que os pais ou responsáveis eles consigam fazer a leitura e entender todo o processo. O ideal é que, a cada atendimento da criança, o profissional de saúde solicite essa caderneta, né, porque ele olha as anotações anteriores, ele verifica, faz a avaliação da criança e faz o seu registro atual, e aí ele consegue conversar com os pais ou responsáveis da evolução de saúde dessa criança, tanto na questão do crescimento, quanto na questão do desenvolvimento. O Ministério da Saúde também, em seu caderno, que a gente também colocou para vocês a referência do caderno 33, que é o que rege as ações de saúde para que a gente possa desenvolver em cada unidade de saúde, ele sugere uma frequência de consultas por faixa etária, né, e que essas consultas, essa sugestão, ela vem para fortalecer a questão da redução da mortalidade materna, da mortalidade infantil. Porque ela me prevê que no primeiro ano de vida a criança tem que ter 7 consultas, sendo a primeira na primeira semana de vida, onde você vai avaliar do nascimento até 7 dias, né, a questão do peso, como é que essa criança está, e se não tiver satisfatório essa avaliação, você consegue implementar medidas para que você minimize a chance dessa criança adoecer ou piorar seu quadro. No primeiro mês, no segundo mês, no quarto mês, no 6º mês e no 9º mês, e aos 12 meses. E aí ele preconiza também 2 consultas no 2º ano de vida, sendo uma aos 18 meses e outra aos 24 meses. E a partir daí, até os 9 anos de idade, que seja anualmente próximo ao mês de aniversário, para que você consiga fazer a curva utilizando todos os formulários que tem dentro da caderneta. Próximo. Então, vamos falar um pouquinho de crescimento. O crescimento, então, a gente vê nessa figura que do feto até 23 anos, mas a gente vai se ater até aqui, aos 2 anos. Então, o crescimento, ele é a parte física, né? Então, a gente adota aí altura, peso, todas as circunferências torácica, cefálica, o comprimento, para que a gente possa ver como é que essa criança está evoluindo na questão da questão física. O desenvolvimento, ele está mais ligado ao desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, se eu, em tal idade, eu já consigo segurar um objeto, eu já sorrio espontaneamente, eu consigo olhar e fixar o olho no meu cuidador, né? Como vocês veem aí nessas outras imagens, né? Tal idade, eu espero que essa criança já consiga segurar uma colher e levar o alimento à boca. Ela está fazendo isso? Ela não está? Ela está com atraso de desenvolvimento ou ela está no seu desenvolvimento certo? Todas essas informações, elas estão também na caderneta. Por isso que a caderneta é primordial que seja solicitada em todo atendimento à criança. Porque você vai avaliar e vai dizer à mãe, olha só, sua criança, ela deveria estar fazendo tais atividades, ela não está conseguindo ainda, você observe mais de perto. E aí a gente consegue monitorar
o atendimento referente às consultas, porque não necessariamente vai ter que ser naquela sequência. De repente, eu encontro um atraso de desenvolvimento na criança que eu preciso vê-la a cada 15 dias. Né? Então, isso também é bem flexível. Próximo, sim. Então, o crescimento e desenvolvimento da criança é o principal indicador de suas condições de saúde. Não sei o que aconteceu, só um pouquinho. Tá. Abriu várias páginas. Para você tá aparecendo qual? Aí, nesse pode parar. Ele duplicou aqui o aplicativo, não sei o que. Tá. Então, o crescimento e desenvolvimento, ele é um indicador que me diz se essa criança está... Ela voltou. Se essa criança está... Alguém apertou assumir o controle aí? Aí. Mais um. Aí. Se essa criança está em boas condições de saúde ou não. Então, o Ministério, por isso, ele prioriza o acompanhamento desde o nascimento até os 10 anos de vida, até os 9 anos, né, de idade, que seriam 10 anos completos, na atenção básica, por meio de consultas de puericultura, buscando detectar precocemente alterações no crescimento e desenvolvimento da criança para evitar complicações. Clica de novo, Cis. Aqui? Não. Tá em qual aí? Tinha um outro texto ali. Então, essa é uma fala de uma mãe, né? Num atendimento. Não tinha percebido ainda que meu filho estivesse desnutrido. Ao pesar na unidade de saúde, fui orientada a acompanhar seu ganho de peso na carteirinha de vacina da criança. Vera, 35 anos, mãe de Diego. Então, é a oportunidade que a gente tem de intervir oportunamente, melhorando a condição de saúde das crianças. Então, a consulta de puericultura, ela faz parte, né, do contexto de acompanhamento da criança, apesar de que a criança vem sem nenhuma doença, mas é exatamente esse o objetivo, eu acompanhar a criança sem que ela tenha algum agravo ou doença existente, fazendo a prevenção, porque cada vez que ela vem a um atendimento, eu oriento, eu mostro para a mãe como é que está o desenvolvimento dessa criança, ela vai cuidar mais. E uma outra coisa que eu acho que é importante também no atendimento à criança é você valorizar as atitudes dos pais ou responsáveis. Ou seja, você fez uma orientação. No caso dessa mãe, por exemplo, aqui da Vera, né? Possivelmente o profissional ele orientou a questão da alimentação, a melhorar. No retorno dessa mãe à unidade com essa criança, e eu observo que ela teve um ganho de peso, que ela melhorou a questão da sua saúde, eu tenho que elogiar essa mãe. Porque nós, profissionais de saúde, na maioria das vezes, a gente só observa o lado negativo. A gente diz, nossa, você não está cuidando bem dessa sua criança, olha só, ela está magrinha. Né? Então, é muito importante que a gente também valorize as coisas boas que ela faz. Né? Ou parabéns, ainda bem que você veio, né? Venha pesar semanalmente. A gente sabe que os pais têm uma certa dificuldade de estar indo à unidade de saúde fora dos dias agendados, né? Mas se você solicita, venha pesar semanalmente essa criança, e ela consegue fazer isso, mesmo que a criança, ao final, no dia do atendimento, após 3 ou 4, enfim, retornos para a pesagem que você solicitou, ela não tenha ganhado efetivamente o peso que você esperava, mas ela ganhou algumas gramas, o fato da mãe ter vindo todos os dias, agendados para pesagem, já é um motivo de elogio. Então, assim, é muito importante que se elogie para que ela continue compromissada e se autorresponsabilizando pela saúde da sua criança. Professora. Volta lá. Professora. Oi. Desculpa interromper, mas a minha tela tá nos vídeos, eu não tô vendo mais os slides. Tá nos vídeos? Aham. Gente, estranho, porque aqui pra mim tá no slide. Pois é, eu tô vendo a câmera. Vejo você e os outros nomes.
Só os nomes. A minha, ela só tá carregando faz um bom tempo. Aquele símbolo de carregar faz tempo que eu não tô vendo nada. A minha tá no slide. Normal. Antes a minha tava preta, agora tá aparecendo os vídeos. Então, eu acredito, eu não sei, né? Não sou TI, mas eu acredito que seja problema de conexão, porque para mim tá aparecendo os slides. Então, eu tô no celular e tá na sequência. Às vezes ele altera, ele vai para frente ou vai para trás, mas assim, eu não tô no controle, né? A gente já tinha combinado que Sinara ficaria no controle, mas assim, tá visível. Pelo que eu vi, ele fica passando o slide, mas aí aparece onde o apresentador tá. Aí fica um botão para o apresentador e tem o botão. Quando você clica, ele volta na página que tá aparecendo para ela. Como que faz, Ezequiel? Para mim, aparece assim, a página fica mudando sozinha. Aí aparece assim, para o apresentador, e aí tem um número na frente, que é o número da página que ele tá acompanhando. Quando você clica, ele volta o slide lá na página que o apresentador tá passando. Mas vocês não podem mexer nessa parte. Não, mas não é o controle do slide de vocês, é o como aparece para mim. Ele fica passando. Se eu clico para o apresentador, ele sincroniza com o de vocês, aí volta. O que vocês estão vendo. Ele não passa, só retorna. Isso, só retorna para o slide que tá para apresentação. Isso, senão ele fica passando sozinho. Por exemplo, agora tá indo pro 15 o meu. Se eu clicar para o apresentador, ele volta para 13, que é a que você tá. Isso, que é onde tá. Isso. Então, eu acredito que seja problema de conexão para alguns, porque para mim e para outros, né, está normal. Vocês também receberam a apresentação no AVA. Se quiserem estar abrindo e acompanhando, também dá. Tá? Marildes, a sua câmera está desligada, tá? Só para te avisar. Podemos continuar? Não tá, Sinara, eu não mexi, ela desligou sozinha, então. Tá. Pessoal, podemos continuar? Podemos. Eu acho que é o tempo. Tá. Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, então eu vou continuar e depois porque se eu mexer aqui, eu tenho medo de cair a conexão de novo e eu ter que reiniciar tudo, tá? Então, o crescimento, ele está mais voltado ao aumento do tamanho corporal, como eu já tinha dito para vocês. Então, para avaliar as crianças, é necessário, então, o levantamento das medidas antropométricas, como eu também já tinha falado para vocês, da estatura, peso, perímetro cefálico, perímetro torácico, e relacionar essas medidas ao desenvolvimento, ao crescimento desta criança. Então, a caderneta, né? Essa é a imagem que vocês estão vendo agora. Eu não sei se todos estão vendo, mas é o novo layout da caderneta de 2019. A gente não conseguiu o link, né, Sinara, para poder... Eu estou mostrando aqui na minha webcam. Deixa eu só tirar o desfocamento. Eu estou te vendo. A gente não conseguiu o link para baixar, para dar para vocês. Eu não estava disponível, a gente procurou muito, mas não conseguiu. Agora, vocês chegando, quando for liberado de novo para ir para a unidade, vocês podem solicitar, né, Sinara, ao preceptor, uma para que vocês folheiem ela, que vocês vejam quais informações estão ali, para que a gente possa... Estão me ouvindo? Sinara? Estou te ouvindo, só aconteceu um boom aqui na apresentação, que alguém assumiu o controle. Gente, sumiu tudo aqui para mim. Espera, eu estou voltando. Aí, apareceu? Marildes? Oi? Nara? Tá me ouvindo? Foi porque sumiu tudo. Ai, filho. Tudo bem? Tá me ouvindo, sim? Sim, tô. Tá, então vamos continuar. Então, a vigilância ao desenvolvimento é o processo contínuo de acompanhamento das atividades relacionadas, então, à promoção do potencial de desenvolvimento da criança e à detecção de problemas. É aquilo que eu disse para vocês. O crescimento, você vai ver a questão de estatura, vai ver as medidas antropométricas. No desenvolvimento, o que a gente vai ver? O desenvolvimento neuropsicomotor. Então, para esta idade, a criança deveria estar desenvolvendo tais e tais ações. Ela está conseguindo? Não está?
Então, não está por quê? É falta de estímulo, porque a gente sabe que existem pais que acabam não estimulando a criança. Nossa, mudou tudo de novo. Aqui saiu tudo para mim. Alguém mexeu, porque apareceu para mim assumir o controle. Só um pouquinho, deixa eu retornar aqui. Meu Deus. Oi. Estão ouvindo? Oi, vou continuar o slide que está aqui agora diferente, mas eu estou com a minha tela aberta aqui, eu vou olhando na outra tela minha aqui. Tá. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, a gente está ouvindo. Tô ouvindo. Eu vou procurar aqui para carregar novamente. Então, é um momento oportuno da gente poder fazer as intervenções. Então, se a criança, ela deveria segurar uma bolinha, ela não consegue. Então, existem as recomendações que estão dentro da caderneta também, que são os marcos de desenvolvimento, que aí a Sinara vai falar mais especificamente dela. Então, o importante que eu acho de tudo isso é que vocês, da minha parte, né, de fala, revejam a portaria da política do que fala da implementação, que é de 2018, que está disponível para vocês no link que a gente deixou. Quando chegar a unidade, folheiem a caderneta, né, observem todas as informações que estão ali e façam uso disso quando do atendimento a uma criança. Né? É muito importante que vocês digam aos pais que a caderneta é um documento, é como se fosse uma identidade, como se fosse... Por quê? Porque a gente pega, assim, cadernetas que estão destruídas. Né? Então, é importante também reforçar isso. Olha, todas as vezes que vocês virem a unidade de saúde ou levar essa criança para qualquer um outro local de atendimento de saúde, seja de atenção básica ou de média e alta complexidade, levem junto a caderneta, que ela faz parte da história de saúde dessa criança. É isso, Sinara. Certo. Me desculpem pelos transtornos de imagem e se eu falei muito rápido, enfim. Vamos continuar então, né? Certo? Tá aparecendo agora para todo mundo, eu consegui compartilhar novamente, tá? Então, para mim como tá travado, não deu nada. Para você tá travado? Aqui para mim tá no slide. Mas eu acompanhei pelo... Tá. Desenvolvimento, então, é o quê? Refere-se à transformação complexa, contínua, dinâmica e progressiva, que inclui, além do crescimento, inclui a maturação, aprendizagem e aspectos psíquicos e sociais. Isso é o que traz o caderno 33 do Ministério da Saúde, que eu trouxe aqui também para vocês, que eu sempre costumo dizer que a saúde da criança, ela é toda relacionada ao caderno 33, porque o caderno 33 é tudo sobre o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, acredito que seja uma leitura obrigatória para vocês, pelo menos de alguns capítulos, né? Antes da gente ir para a prática na unidade de saúde, tá? Nós também disponibilizamos o link para vocês baixarem esse caderno, certo? Então, o desenvolvimento é o desenvolvimento neuropsicossocial dessa criança, certo? É a interação da criança com os membros de sua família e com sua rede social de proteção que assegura sua sobrevivência e sua relação com o mundo. Então, como é que a gente vai avaliar esse desenvolvimento dessa criança? Por exemplo, uma criança está com 1 ano e 5 meses e não anda. E a gente vai na caderneta e olha os marcos de desenvolvimento. Quando que essa criança deve começar a andar? Essa criança pode iniciar com 10 meses, né, que é o limite inferior, e ela pode andar até 1 ano e 4 meses. Então, é importante, durante a avaliação de crescimento e desenvolvimento, né, das consultas de puericultura, sempre avaliarmos esses marcos de desenvolvimento. Algumas vezes podemos ouvir assim, mas a mãe dela andou com 2 anos, andou com 1 ano e 8 meses. Opa, tudo bem, a mãe dela aconteceu isso. Porém, o esperado é que essa criança comece a andar dos 10 meses até 1 ano e 4 meses. Então, não é porque a mãe e a avó andou tardiamente que essa criança tem que andar, porque existem os marcos para que a gente esteja atento a isso. Se essa criança tem 1 ano e 6 meses e não andou, opa, ela já está com um atraso no desenvolvimento. Então, nós temos que estimular essa família. Estimulamos essa família, porque algumas vezes essa criança pode ser uma criança que só fica no colo, que só fica no carrinho, pode ser uma criança muito magra, onde não tem tônus muscular, então vai ter que ter uma intervenção, certo? Por isso a importância de estar avaliando o desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento dessa criança.
E aí vocês podem perguntar, professora, mas onde eu vou registrar essas informações? Essas informações que vocês vão realizar durante as consultas de pré-leitura estão registradas onde? No prontuário, na caderneta da criança, que a caderneta da criança é o documento dessa criança, certo? E na caderneta tem a página específica para você assinalar se esse marco de desenvolvimento está presente ou ausente. Porque, de repente, essa criança, ela está ali na sua unidade, mas ela muda para uma outra cidade. Chega lá, o profissional que for atender essa criança, abre a caderneta e não tem nada. Fica pensando, opa, não teve nenhuma intervenção até o momento, ou não, ela deve ter começado agora, vamos esperar mais um pouquinho. Isso tudo a gente vai perdendo oportunidade de fazer intervenção oportuna, certo? Então, muita atenção, anotar todas as informações no prontuário dessa criança, na caderneta da criança, tá? E existem fatores relacionados ao crescimento e desenvolvimento infantil. Quais são esses fatores? Socioeconômicos, questão de renda dessa família, questão de educação dessa família, se é uma família baixa renda e que não tem um nível de escolaridade. Então, tudo isso interfere no crescimento e desenvolvimento. Fatores ambientais, culturais e características biológicas. Na caderneta também tem que estar informado se essa criança, todas as informações sobre o parto, que são importantes para que a gente consiga dar prosseguimento no atendimento dessa criança na unidade básica de saúde, porque existem algumas características que vai estar assinalada ali e que vai interferir no crescimento e desenvolvimento dessa criança. E quais são os instrumentos e ferramentas de registro dos marcos do crescimento e desenvolvimento infantil? Caderneta da criança, né, que é o que a gente já falou bastante. Na caderneta da criança está contemplado que tipo de informação? Acompanhamento da criança e as consultas recomendadas. Aquelas consultas que a Maria citou que a criança tem que ter até completar um ano, tem na caderneta da criança, tem lá todo informado para os pais quais são as idades que essa criança tem que comparecer à unidade de saúde para estar passando por uma consulta de crescimento e desenvolvimento, independente se essa criança tem alguma queixa ou não, porque é como a gente disse, as consultas de crescimento e desenvolvimento são para ser avaliadas como é que está o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Vigilância do desenvolvimento infantil e vigilância do crescimento infantil, tem o odontograma, então tem algumas unidades de saúde que são contempladas com o dentista, também tem um espaço para o dentista estar anotando nessa caderneta. Registro de suplementação de vitamina A, ferro e outros micronutrientes, porque a gente tem algumas realidades onde usam o NutriSUS, por exemplo, que é um tipo de micronutriente. Então, na caderneta também tem espaço para fazer esse tipo de anotação, certo? E registro da aplicação das vacinas. Muita gente fala, traz seu cartão de vacina. Mas quando a gente vai olhar a caderneta ela tem uma gama de informações. E é apenas 1 ou 2 páginas para vacina. Então, a caderneta é a caderneta da criança. São para informações de crescimento e desenvolvimento dessa criança. E a imunização, né, a vacinação, faz parte também desse crescimento e desenvolvimento, porque a criança ela tem que estar com as vacinas em dias para que ela esteja com uma saúde legal, certo? Prontuário individual, então na unidade de saúde tem que ter o prontuário dessa criança, então nós fizemos a consulta dessa criança. Nós vamos anotar na caderneta, anotar no prontuário e anotar no sistema de informação, que é o ESUS, que eu acredito que todos aqui conheçam, né, porque nas unidades do município de Cuiabá já está implantado o ESUS. Então, todas as informações de consulta da criança tem que estar nesses 3 instrumentos, pelo menos, tá? Fatores que interferem, né? Eu já falei um pouquinho, que interferem no crescimento, então, dessa criança. Sobrepeso ou obesidade, magreza ou peso muito baixo para a idade, que aí vem os fatores socioeconômicos, pode estar ligado aos fatores biológicos, né? Uma família de baixa renda que não tem renda, como vai alimentar essa criança? Então, essa criança pode estar com peso baixo para a idade ou uma magreza acentuada, e isso vai interferir no seu crescimento e desenvolvimento. Ausência de 1 ou mais marcos de desenvolvimento para a faixa etária anterior, ausência de 1 ou mais marcos para a sua faixa etária, todos os marcos do desenvolvimento estão presentes, mas existe 1 ou mais fatores de risco para aquela criança. Outros fatores, como fatores genéticos, metabólicos, malformação, alimentação, higiene, né, habitação, cuidados gerais, entre outros. Às vezes é uma criança que tem seletividade alimentar, às vezes ela pode estar com o marco de desenvolvimento tudo
certinho, na linha, mas ela tem uma seletividade alimentar. Então, opa, tem alguma coisa interferindo, temos que estar atento a isso nas próximas consultas. E até quando vai ter essa seletividade alimentar? Certo? Então, assim, não podemos deixar passar nada nessa faixa etária, porque a faixa etária de até 2 anos é onde a criança tem o seu ápice de crescimento e desenvolvimento. Então, por isso que tem esse número maior de consultas nesse período, porque são períodos que nós podemos ainda intervir para que essa criança não tenha nenhum tipo de retardo no seu crescimento e desenvolvimento infantil. E atividades preventivas, né, e educativas no cuidado dessas crianças nas diferentes fases de crescimento e desenvolvimento da criança, porque sabemos que a criança ela passa por vários acidentes, ela pode ter, né, vários acidentes, desde domésticos, entre outros. Então, do nascimento aos 6 meses, o que nós temos que estar conversando com essa família durante as consultas para prevenir esse tipo de acidentes? Quais são os acidentes mais comuns nessa faixa etária? Sufocamento, queda, intoxicação, queimadura, afogamento e acidente de transporte, certo? Então, temos que trabalhar com os cuidadores dessas crianças nessa faixa etária sobre como prevenir esses tipos de acidente. E os meios de comunicação também, porque sabemos que hoje tem os eletrônicos, né? Está muito presente na vida da população. Então, isso também tem interferido no crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Então, podemos fazer atividades preventivas e educativas relacionadas à prevenção desses tipos de acidentes, certo? Dos 6 meses aos 2 anos é o período onde temos mais quedas, ferimentos, envenenamentos e queimaduras. Então, também precisamos fazer atividades para prevenir esse tipo de acidente. De 2 a 4 anos, acidentes com animais domésticos, queimaduras, autossegurança, afogamentos e acidentes de trânsito também. De 4 a 6 anos, temos que manter todos os cuidados já citados antes. Por mais que a criança esteja mais independente, precisa ainda mais de supervisão de um adulto. Não é porque a criança já sabe ir no banheiro sozinha, ficar sozinha, né? Comer sozinha, que vamos deixá-la sozinha. Não podemos. Ela tem que estar sob supervisão de um adulto. Porque é nesse momento que tem as curiosidades e podem acontecer todos os tipos de acidentes. De 6 anos aos 9 anos, temos que estar... acontece muito choque elétrico, acidente de trânsito. Então, muita atenção aos sinais de maus tratos que essa criança pode trazer durante a consulta. Violência física, psicológica, sexual, ou de ser obrigada a estar trabalhando. Então, muitas vezes, na visita domiciliar que fazemos a essa criança, também podemos estar vendo todo esse meio onde ela vive, se ela está passando por algum tipo de maltrato, por algum tipo de abuso. E na consulta, né? Porque essa criança ela vai menos à unidade nesse período. Mas nas vezes que elas estiverem na unidade, temos que estar atento a esses tipos de sinais, certo? Imunização. Uma fala de uma mãe, né? Imunização é a vacinação, é a forma de imunizar, né, com imunobiológico para que a criança não tenha algumas doenças imunopreveníveis. Acho importante vacinar meu filho. Por isso, previne doenças. Meu filho é bem valente, nem chora. Sheila, mãe de Nicolas, de 4 anos. Então, é uma mãe que tem, né, total ciência da importância da vacina. Eu trouxe aqui para vocês o calendário nacional de vacinação da criança. Esse calendário também está nessa caderneta, que nós não conseguimos achar o link, nem o download na internet, mas eu solicitei por um e-mail do Ministério da Saúde, estamos aguardando. Mas se vocês não acharem na internet essa, vocês podem estar olhando nessa, que é a caderneta anterior, que também vai ter o calendário, certo? Então, quais são as vacinas que a criança precisa tomar na faixa etária, né? Então, eu sempre digo que no primeiro ano de vida da criança é o ano em que ela mais toma vacina. E coincide que é o ano em que ela mais precisa das consultas de puericultura. Vocês vão observar que as faixas etárias das vacinas são geralmente as faixas etárias da consulta de puericultura, da consulta de crescimento e desenvolvimento. Então, ao nascer, a criança ela precisa tomar a vacina de BCG e hepatite B. Em muitas maternidades, inclusive em Cuiabá, no Santa Helena, no Júlio Miller, e se não me engano no Hospital Geral, a criança já sai vacinada com essas 2 vacinas, que é a BCG, que previne casos graves de tuberculose, e a hepatite B, que previne a hepatite B. Mas se por acaso a criança nasce no final de semana, ela vai procurar a unidade na segunda-feira, né, no dia mais próximo, para estar fazendo esta vacina. Aos 2 meses, a criança ela precisa tomar a primeira dose
da pentavalente, né, que previne do quê? Da difteria, tétano, hepatite B e a influenza B. E também toma a poliomielite, né, que é aquela antiga gotinha, que é a que previne paralisia infantil. Então, agora ela é injetável, só o reforço que vai ser gotinha. Toma também a pneumo 10, que previne as pneumonias, e a rotavírus, que hoje é a única que nós temos oral, né, que previne diarreia por rotavírus. Aos 3 meses, a criança vai tomar a meningo C, que previne meningite, alguns tipos. Aos 4 meses, ela vai tomar a penta novamente, vai tomar a polio injetável, vai tomar a pneumo 10 e vai tomar a rotavírus. Então, é a segunda dose das que ela tomou com 2 meses, é aquela certo? Com 5 meses, ela vai tomar a segunda dose da meningo C. Com 6 meses, vai tomar a terceira dose da penta, da polio, né? E da influenza, certo? Então, geralmente, criança de 6 meses toma 2 doses da influenza. E com 9 meses, a criança vai tomar a de febre amarela, que hoje é dose única, não precisa mais de reforço. Antes fazia reforço a cada 10 anos. Agora não, é só aos 9 meses que essa criança vai tomar febre amarela. Com 1 ano, ela vai fazer o reforço da pneumo 10, o reforço da meningo C, vai fazer a primeira dose da tríplice viral. Eu acho que vocês têm ouvido bastante, né, a campanha do governo falando sobre a tríplice viral, porque é a vacina que previne do sarampo, cachumba e rubéola. O Brasil era um país erradicado para sarampo até o começo do ano passado, mas do ano passado para cá começou já a aparecer alguns casos de sarampo. Então, assim, quando estivermos na unidade, temos que estar muito atento ao calendário vacinal das crianças, se está em dia ou não. Por isso a importância de vocês conhecerem esse calendário vacinal, estar sempre sensibilizando a comunidade da necessidade de estar tomando a vacina. Principalmente a tríplice viral, né? Porque, como eu falei, o país já tinha recebido o certificado de erradicação do sarampo e agora voltou a surgir alguns casos que provavelmente é por conta da baixa cobertura da vacina de tríplice viral. Toma também a influenza, a hepatite A, toma a primeira dose, e toma também a tetraviral. Com 4 anos, e aí a criança, depois que ela completou 15 meses, ela vai tomar as vacinas de campanha, vai tomar influenza, vai tomar polio nas campanhas que o Ministério faz. E aí, com 4 anos, ela vai tomar DTP, né, que previne difteria, tétano, e vai tomar também a polio, né, que é a VOP, que aí vai ser gotinha, que é a que previne paralisia infantil, vai tomar a varicela, a primeira dose da varicela, e vai tomar a pneumo 23. A pneumo 23 é feita com 5 anos somente para as crianças da população, crianças indígenas, certo? Então, a criança não indígena, que é a população que a gente atende atualmente, ela tem vacina até os 4 anos e depois tem vacinas de campanha. No calendário de vacinação dos povos indígenas, a criança com 5 anos, ela toma também uma primeira dose de pneumo 23. Isso provavelmente é porque acontece casos, né, de pneumonia por esse pneumococo e por isso essa população está mais vulnerável, então essa vacina é realizada nessa população. E com 9 anos as meninas tomam HPV, se não me engano com 11 anos os meninos tomam a vacina de HPV, que também serve para prevenir tipos de cânceres, né, provindos do vírus HPV, certo? Orientações para a promoção da alimentação saudável da criança, estímulo para a prática do aleitamento, os 12 passos para uma alimentação saudável das crianças menores de 2 anos e os 10 passos para uma alimentação saudável das crianças de 2 a 10 anos, que também está contemplado na caderneta da criança, tem uma página específica onde fala dos 12 passos para as crianças menores de 2 anos e dos 10 passos para as crianças de 2 a 10 anos. Esse guia alimentar, ele foi lançado em novembro de 2019 no 15º ENAM, que é Encontro Nacional de Alimentação e Nutrição, onde aborda os 12 passos da alimentação saudável. O IDP, como a Marildes falou, né, é a estratégia que tem por objetivo diminuir a morbimortalidade infantil, melhorando assim a qualidade de atenção prestada à criança na atenção básica. Já temos números, né, onde mostram que comunidades onde utilizam a estratégia IDP têm uma diminuição
da morbimortalidade infantil. E isso é realmente utilizado nas comunidades que têm menos acesso ao serviço de saúde, né? Onde algumas equipes trabalham por período, então eles não têm acesso 24 horas como nós que moramos na cidade tem, então é muito utilizado a estratégia IDP. Existe a estratégia neonatal, que é para crianças menores de 2 anos, o IDP criança, que é para crianças de 2 a 5 anos. Certo? Então, o IDP, ele traz muitas coisas importantes e que temos o link também para vocês baixarem esses manuais. Inclusive, nós tiramos uma parte do slide que está mais à frente desse manual de quadros do IDP. Então, acho muito pertinente vocês baixarem e darem uma olhada, certo? Aí aqui eu trouxe um quadro que eu tirei do manual do IDP, onde são os pressupostos da alimentação saudável de acordo com a faixa etária da criança. Então, nesse quadro, ele recomenda para a mãe, pai ou responsável, e é muito importante. A gente nunca falar para os pais, nossa, você está errando, isso e aquilo. Você tem que sempre colocá-lo para cima e fazer as orientações. Opa, podemos melhorar essa alimentação, aqui e assim. Então, a criança até 6 meses de idade, ela tem que estar em aleitamento materno exclusivo, né, em livre demanda, é o que o Ministério da Saúde recomenda. De 6 a 7 meses, ela já começa a introdução alimentar. De 8 a 11 meses, ela já está, né, fazendo algumas refeições igual da família e tem que estar também com aleitamento materno até os 2 anos, se possível, né? A partir de 1 ano, ela já tem que ter 5 refeições ou mais. E de 2 anos ou mais, ela tem que estar fazendo pelo menos as mesmas refeições da família. E sempre refeições ricas, né? Em vitaminas, comer carne, verduras. Então, uma alimentação saudável, que o próprio manual traz essas recomendações e o manual que nós trouxemos, os 10 e os 12 passos, também traz. Então, a gente sempre instrui a família também a fazer a leitura da caderneta, porque lá tem toda a orientação para essa alimentação saudável para essa criança em determinadas faixas etárias. Visita domiciliar ao recém-nascido. Então, qual que é o foco da nossa visita? Sempre avaliar o estado de saúde da puérpera e do recém-nascido, orientar e apoiar a família para a amamentação, como a Marildes disse, né, anteriormente. A amamentação, ela previne várias coisas, tem vários benefícios, tanto para a mãe quanto para o filho, né, para o bebê. E Cuiabá, até o começo do ano passado, era a capital que menos amamentava. Então, assim, nós temos que fazer um trabalho de formiguinha mesmo, de intensificar essas informações, essas orientações para as famílias e para as mães em relação à amamentação. Trazer todos esses benefícios, saber das dificuldades que passa para que possamos orientá-la e assegurá-las para que mantenha essa amamentação, esse aleitamento materno exclusivo. Orientar os cuidados básicos com o recém-nascido, muito importante durante a visita, orientar sobre os cuidados com esse coto umbilical, né? Como é que faz a higienização do mesmo. Avaliar a interação da mãe com o recém-nascido, identificar sinais de depressão puerperal, identificar sinais de perigo à saúde da criança. Então, temos que estar muito atentos a quais são esses objetivos na visita domiciliar a esse recém-nascido e prevenir lesões não intencionais. Visita domiciliar à criança, né? Em todas as visitas é fundamental que o profissional saiba identificar os sinais de perigo. As crianças menores de 2 meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas. Então, temos que estar atento a qualquer sinal. Uma criança menor de 2 meses que está saindo pus do ouvido, opa, é um sinal de perigo. Temos que tratar e já encaminhá-la para o serviço de referência, né? Sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança para o serviço de emergência. Isso já a criança maior de 2 meses. Recusa alimentar, se essa criança consegue beber ou mamar no peito. Se essa criança tem vômitos importantes, vomita tudo que ingere. Convulsões ou apneia, se apresenta algum tipo de convulsão ou movimentos anormais em menos de 72 horas. Respiração abaixo de 100 batimentos por minuto. Respiração rápida, letargia e inconsciência. E na visita, orientar a mãe quais são esses sinais de perigo. Na caderneta também traz quais são os sinais de perigos que a família tem que estar atenta para estar atenção secundária ou terciária. Então, é importante também, enquanto profissionais, conhecermos quais são os serviços de atenção secundária e terciária. Se eu estou na unidade de saúde do Carumbé, para onde que eu vou referenciar essa criança? Para qual policlínica? Para qual UPA? Então, bem importante também, quando estivermos lá na prática, estarmos atentos a conhecer qual é a rede de referência.
teste do pezinho, né? Então, a criança, quando nasce, existe 4 testes que tem que ser realizados. O teste do coraçãozinho, que é feito na maternidade nas primeiras 24 horas. O teste do olhinho, que também é para ser feito na maternidade nas primeiras 24 horas. E ficando o teste do pezinho, de preferência para ser realizado do 3º ao 5º dia, na unidade de saúde. E o teste da orelhinha, que também alguns lugares aqui em Cuiabá já está realizando. O teste do pezinho, ele tria que tipo de doença? Anemia falciforme, fibrose cística, fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita, hipotiroidismo e deficiência da biotinidase, né? Então, o SUS, o diagnóstico precoce, é importante o diagnóstico precoce dessas doenças, principalmente da fenilcetonúria e do hipotiroidismo. Aqui, todos os testes dos pezinhos do SUS são realizados e enviados para o Júlio Miller, né? Então, é o Júlio Miller que faz a análise desses testes. E, por exemplo, se der alguma alteração para hipotiroidismo ou fenilcetonúria, o Júlio Miller geralmente liga para a unidade de saúde, né? Ou para essa família, já para informar, porque a fenilcetonúria é muito importante que tome condutas nesses primeiros dias, né? Porque se não tomar, essa criança ela pode ter deficiência mental, certo? Então, é importante também conhecermos a triagem neonatal e quais, né, o SUS tem oferecido no município de Cuiabá. É para ser esses 4, mas não sabemos se realmente acontece os 4. Geralmente, o olhinho e o coraçãozinho feito na maternidade, a maioria das maternidades que atendem pelo SUS, elas realizam. O teste da orelhinha, que temos que verificar também na unidade, se a nossa unidade está oferecendo para as nossas crianças ou não. E o teste do pezinho, que é realizado em todas as unidades. Então, concluindo, né? O que precisamos saber depois dessa aula, quando vamos para a unidade, né? Depois que acabar essa pandemia, vamos voltar para a unidade, para a nossa aula prática. Quais princípios do SUS podem ser identificados nas ações voltadas para as crianças? Das ações apresentadas, qual pode ser realizada durante visita domiciliar? Vimos que são várias, né? Quais ações da estrutura de saúde da família do município de Cuiabá têm sido feitas? A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá tem realizado as linhas de cuidados à saúde da criança, o protocolo de linha de cuidados às crianças, tem feito, né? Então, são coisas que precisamos saber, certo? E, concluindo ainda, foi disponibilizado para vocês uma aula invertida que está no portal de vocês, né, no AVA, onde vocês vão ter que responder algumas atividades para, né, como é que eu falo? Para a gente ver se deu para aprender alguma coisa, né? Se precisamos melhorar, o que nós vamos ver na unidade, o que nos espera na unidade. Nessa aula invertida, inclusive, nós colocamos um gráfico para vocês estarem anotando, né? O peso dessa criança, para a gente ver como é que está essa curva, o que nós vamos orientar para essa família. Porque não basta só a família ir lá, eu vou pesar, medir, tchau. Não, nós temos que orientar se essa criança está crescendo em desenvolvimento certinho para a idade, se temos que estar em alerta, certo? Então, temos depois dessa aula, vocês têm essa aula invertida para estarem realizando, que está no portal. Vão ter um período de 15 dias para estar respondendo, tá? E enviando cada um para o seu supervisor. Eu estou correndo um pouquinho, porque falta 10 minutos para acabar a aula e eu quero ver se vocês têm algumas dúvidas. Aqui segue as referências bibliográficas, não deixem de acessar essas referências, porque foram a partir delas que construímos essa aula e é de suma importância o conhecimento dessas portarias, desses cadernos do Ministério e a caderneta da criança. Eu sei que vocês têm muitas leituras para fazerem, mas eu acho de suma importância fazerem uma leitura, pelo menos, da caderneta da criança. Se vocês não tiverem, embaixo da internet, essa mais antiga tem na internet, né? Essa nova ainda não temos, mas quando estiverem na unidade também deem uma olhada, certo? Então, nossa aula foi essa, espero que tenha ajudado vocês. Imagino também que estejam preocupados, né, com essa pandemia, de quando vamos retornar nossas atividades. E vou abrir agora o chat para perguntas, tá bom? Muito obrigado e tudo de bom para vocês. E fiquem em isolamento social, é necessário, tá? Eu também agradeço a participação com vocês. Só ressaltando mais uma coisa, a caderneta ela é de uso de todos os profissionais, como vocês viram. Tem a parte que é do médico ou enfermeiro, mas tem a parte da saúde bucal, tem a questão da alimentação e nutrição. Se na unidade tem o nutricionista, ele pode fazer parte de usar, né, essa caderneta. Então, é muito importante que se solicite aos pais responsáveis, reforçando mais uma vez, né,
que é necessário que em qualquer atendimento da criança, que ela busque um atendimento para essa criança, ela traga a caderneta e que, mesmo que o profissional não solicite, ela entregue para o profissional, porque aí tem profissionais também que a gente não sabe, né, se solicita ou não. Então, quando eu vou com uma criança, uma unidade, eu mostro para o profissional que eu estou com a caderneta, que eu quero que ele anote, né, porque nem sempre a criança é vista pelo mesmo profissional sempre, né, e é importante que quando chegar num outro profissional que solicite, ele veja que tem anotações realizadas e para que ele possa fazer uma interpretação do estado de saúde dessa criança. Agradeço também a participação, fiquem em casa, né, esse é o momento. Muito obrigada, desculpa o ocorrimento. E a caderneta nova, ela traz algo que não tinha nas outras, que é um espaço para educação, né? Para as escolas estarem anotando também algumas informações, porque é bem importante o trabalho de escola e saúde juntos para a gente avaliar esse crescimento e desenvolvimento infantil. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer, que nós temos ainda 10 minutos, senão a aula fecha automaticamente. Deu para entender, gente? Deu sim, prof. Acho que ficou tudo bem esclarecido. Amanda, né? Ai, Amanda, tudo bem? Carumbé, né? Senti falta de alguns, hein, da nossa turma. Ficou bem claro, né? Não tô entendendo. E assim, estamos disponíveis, a minha turma tem WhatsApp, tem e-mail, né? Qualquer dúvida também pode estar enviando via WhatsApp ou via e-mail. E procurar o preceptor também para vocês responderem essa aula invertida, tá? Achei que ficou muito claro, professora, é que, teoricamente, as dúvidas não vão surgir. Na prática, muito provavelmente, a gente tem alguns questionamentos, mas aí a gente sempre vai ter a senhora disponível e a gente pode retomar alguma dúvida, alguma coisa que na hora, enfim, né, na prática é diferente um pouquinho. É, realmente. Mas a gente está sempre disponível, os supervisores e os preceptores, para estarem ajudando vocês nas dúvidas, tá? Mas é muito importante que vocês façam a leitura das referências. Reforçando, então, a questão da aula invertida, a gente tentou propiciar uma aula que levasse muito vocês para a prática, né? Então, tem vídeos dentro dessa aula, tem exercícios, tem pontos de reflexão que vocês vão, mesmo estando na teoria, vão reportar vocês a um atendimento de criança. Mais alguma? Podemos encerrar a aula, gente? Sim. Acho que sim. Sim, prof. Acho que sim também, prof. Então tá. Tudo de bom para vocês, tá? E um bom dia. Valeu, Bom dia para igualmente. vocês. Boa Obrigada, leitura. prof. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau.